Sabe aquele apelo de caridade que aparece na internet super urgente? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um caso bem específico, o da Casa São Francisco de Assis, para entender direitinho como esses golpes funcionam e, claro, como não cair neles. Tudo começa, claro, pela emoção. A primeira coisa que os golpistas fazem é tentar fisgar a gente pelo coração. Eles criam uma história bem dramática, sabe? Com frases assim, que são feitas pra gente agir na hora, sem pensar muito, meio que desligando o nosso radar de desconfiança. E logo em seguida vem a pressão da urgência. É uma tática clássica, né? Eles pintam um cenário onde, se a doação não for feita agora, algo terrível vai acontecer. A ideia é justamente essa. Não dá tempo para a pessoa respirar, pensar, muito menos pesquisar. Então, o que a gente tem são essas mensagens. Muitas vezes elas vêm com fotos de idosos, o que aumenta ainda mais o impacto emocional. É tudo desenhado para passar por cima do nosso raciocínio lógico e ir direto no sentimento. E olha, é uma tática de manipulação que, infelizmente, funciona muito bem. Não dá para negar que o apelo é forte. Mexe com a gente. Mas será que a história é real? Se a gente parar para olhar com um pouquinho mais de calma, as coisas podem não ser exatamente o que parecem. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Certo. Então, respiramos fundo, deixamos a emoção um pouquinho de lado e vestimos o chapéu de detetive. Vamos começar a investigar. O que será que tem por trás dessa fachada, hein? Bom, o primeiro lugar que qualquer pessoa iria para checar é o site da tal organização, certo? E, à primeira vista, o site parece super profissional, convincente mesmo. Aí você olha lá a equipe. Tem cozinheira, enfermeira, cuidadora. Parece ok, né? Só que para pensar, o que está faltando aí? Uma instituição séria que cuida de idosos precisa ter médico, nutricionista, fisioterapeuta. A falta desses profissionais já acende um alerta vermelho gigante. E conforme a gente vai navegando pelo site, fica óbvio que ele é só uma fachada, uma casca vazia. Sabe aquelas partes super importantes que servem para dar confiança, como contato, transparência? Pois é, tudo quebrado. Você clica nos links e nada, não vai para lugar nenhum. Para completar, eles ainda colocam um contador de doações ali girando, mostrando mais de R$ 8.000 arrecadados. Só que com tantos problemas no site, é quase certo que esse número é falso. É só para criar aquela sensação de todo mundo está doando, então eu também vou. A investigação no mundo digital já mostra que a história não fecha. Mas a prova definitiva, a peça que faltava, não estava na internet. Estava na própria cidade onde a tal casa de repouso dizia funcionar. Agora a investigação sai da tela do computador e vai para o mundo real. E aqui foi o grande erro dos golpistas. Eles usaram o nome de uma cidade de verdade. Isso abriu a porta para uma checagem simples lá no local. E o resultado dessa checagem veio na forma dessa frase, dita por um morador de Três Barras que foi atrás da informação. É a pá de cal na história toda. Simplesmente não existe um lar de idosos no município. A casa nunca existiu. A partir daí, a investigação oficial só confirmou o óbvio. Não era um caso de uma instituição com problemas, mal administrada. Era um golpe puro e simples. O CNPJ era falso e a prefeitura teve que emitir um alerta público sobre a fraude. Ok, então o golpe foi exposto, mas agora vem a parte importante. Vamos dissecar essa fraude, entender o passo a passo, a anatomia do golpe, porque conhecer a estratégia deles é a melhor forma da gente se proteger da próxima vez. É importante entender que esse caso não é único. Existe quase um manual que os golpistas seguem, um roteiro que se repete em várias fraudes online. Vamos dar uma olhada em como essa receita de bolo funciona. Então, resumindo, é um processo de 3 passos, né? Primeiro, o gancho emocional. Depois, aquela aparência de legitimidade para enganar. E por fim, a tática da pressão para forçar uma doação rápida. É tudo pensado para se aproveitar da compaixão e da boa vontade, contando que ninguém vai parar para checar. E a nossa melhor arma contra isso é a vigilância. É bem simples, na verdade, é só tirar um tempinho para investigar antes de doar. O que isso significa? Joga o nome da organização no Google, junto com palavras como fraude ou reclame aqui. Se tiver um CNPJ, dá para checar a validade no site do governo. São coisinhas pequenas, mas que fazem toda a diferença. No fim das contas, o ponto-chave é este: dar uma pausa antes de fazer o pagamento.
Essa pequena pausa para checar os detalhes, clicar nos links e ver se mais alguém fala sobre aquilo pode ser o que separa uma ajuda de verdade de um golpe. Agora que a gente conhece a cartilha dos golpistas, fica mais fácil proteger a nossa generosidade, né? E garantir que a ajuda chegue a quem realmente precisa. Então, a pergunta que fica é: da próxima vez que um apelo desses aparecer online, o que é que precisa ser procurado?